Cofre gordo, futebol pobre. Esse é o Flamengo que jogou ontem uma final em casa e perdeu para o São Paulo numa atuação muito ruim. Enquanto o clube faturava 26 milhões de reais numa única renda de um único jogo, que se viu em campo foi nem um centavo de futebol. Um time tecnicamente mal, taticamente muito desorganizado e um time que perdeu com justiça, não merecia uma melhor sorte, não merecia um resultado melhor nessa partida. Vou trazer aqui para vocês, como sempre, análise tática pós-jogo. Então, deixa seu like aí, se inscreve no canal, que eu vou rodar a vinheta e na volta vamos falar de tática? Pessoal, antes da gente seguir, eu queria deixar um recado rápido. Considere a possibilidade de virar membro do canal falando de tática. Os membros do canal ontem tiveram acesso à transmissão tática que eu faço durante o jogo, falando sobre tudo que está acontecendo taticamente na partida, e já tiveram acesso a muito do que eu vou falar nesse vídeo aqui agora. Tiveram acesso em tempo real. Então, se você também quiser ter acesso, vira membro do canal. É só clicar aqui em Seja Membro, ou então no link que está aqui na descrição. Tá? Tem também o chat, o grupo de WhatsApp que a gente bate papo lá sobre tática, sobre Flamengo, sobre um monte de coisa. Muito bacana o grupo lá, alto nível o debate, tá bom? Então é isso. Vamos seguir com o conteúdo e vamos fazer a análise pós-jogo de Flamengo 0, São Paulo 1. Bom, então o Flamengo foi a campo com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson e Vitor Hugo num tripé de meio. O Flamengo foi a campo num 4-3-3. Gabi, Bruno Henrique e Pedro. São Paulo decidiu pela escalação do Gabriel, que a gente sabe que não vem apresentando um bom futebol e que a escalação dele não se justificaria nem no plano tático e nem no plano técnico. Fiquei tentando entender de verdade qual era a intenção do Sampaoli e fiquei imaginando que a ideia fosse povoar aquele lado direito, machucar o Caio Paulista, né, que sobe muito. Eu tinha falado bastante sobre isso no pré-jogo. Ter o Gabriel ali, com o Vitor Hugo, com o Wesley, gerando superioridade numérica, superioridade qualitativa, poderia ser algo interessante. Poderia, se o time realmente tivesse feito o que deveria ser feito taticamente, se tivesse criado as dinâmicas para isso. Não foi isso que aconteceu. A gente vai detalhar e esmiuçar isso durante esse vídeo aqui. Não esquece de deixar o like, tá? Bom, o Flamengo construía as suas jogadas nesse 2-3-2-3 aqui. O próprio Sampaoli também falou sobre isso na entrevista coletiva, né? Em que ele tinha o Pulgar aqui como esse único volante à frente dos dois zagueiros. E na medida em que o São Paulo conseguiu encaixar o Lucas Moura no Pulgar e pressionava muito a camisa 5 do Flamengo, o Flamengo teve muito o seu jogo esvaziado. Isso prejudicou muito as progressões do time no campo de jogo. Quando o Flamengo subiu o bloco, essa é a estrutura aqui. A estrutura que não funcionou também, esse 4-2-3-1, em que o Vitor Hugo ficava muito sozinho nesse corredor central, em que os jogadores ficavam muito distantes, em que não havia muita intensidade, não havia encaixe, não havia regras de ações bem claras, não havia uma organização nos gatilhos de pressão. Então, essa subida de bloco do Flamengo, para mim, também foi algo que foi muito importante no que o jogo se desenrolou. Foi essencial para determinar o que iria acontecer durante a partida, e eu também vou falar sobre isso na sequência desse vídeo, vou falar bastante sobre isso, tá? Quando o Flamengo baixava o bloco, também baixava em 4-3-3, que variava para um 4-5-1 e 4-1-4-1 também, tá? Essa segunda linha era bastante móvel com o Bruno Henrique e com o Gabi. Mas é claro que esses dois jogadores tinham muita dificuldade de percorrer uma grande área de campo, né? Fica complicado para dois jogadores que estão mais avançados lá na subida de bloco, terem que percorrer tanto campo para poder vir baixar nessa segunda linha. O que isso acarretou, né? Especialmente o Wesley ficar muito exposto. Também vou falar mais sobre isso já já, então fica aqui comigo. São Paulo foi a campo com Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo, Caio Paulista, Alisson, Pablo Maia, Wellington Rato, Lucas Moura, Nestor e Calheri, um 4-2-3-1, dois meias alinhados ao Lucas, por trás do Calheri. Então tinha um time que fazia muito melhor esse trabalho de correr para trás e de bloquear as linhas e fechar linhas de passe. Time bem organizado. Também vou falar bastante sobre isso durante esse vídeo. O time construía, diferente do Flamengo, num 3-2-4-1, tá? Com o Caio Paulista em amplitude, tendo liberdade para avançar e poder obrigar o Wesley a ter que saltar pressão e ficar na dúvida se saltava, se ficava.
e a gente vai entender também mais sobre isso. Essa estrutura, 3-2-4-1, e quando avançava, essa estrutura era mantida, tá? Então o Lucas Moura com muita liberdade para flutuar, para poder se deslocar por todos os lados do campo, e o Nestor sempre fazendo essa dobra aqui do lado esquerdo do ataque do São Paulo, em cima do Wesley, incomodando bastante o lateral direito do Flamengo. E o time baixava o bloco em 4-4-2, com o Wellington Rato e o Nestor baixando bastante aqui, fazendo um trabalho de bastante auxílio para os laterais do time, para poder bloquear bastante esses corredores laterais. Bom, início de jogo, o Flamengo subindo no bloco já bastante espaçado. Você vê o Gabriel, é o único jogador que está aqui nesse frame, e a gente percebia que os jogadores de meio não podiam avançar. Para mim, estava bem claro que existia uma regra de ação, existia um pedido do Sampaoli. Ficou bem claro nesse lance aqui, em que o Vitor Hugo começa a avançar, e aí ele percebe que ele não pode avançar, trava o apoio, trava a corrida e volta e deixa o Gabriel bastante sozinho aqui. Me pareceu claro que era uma regra de ação que Vitor Hugo, Pulgar não tinham a liberdade para eventualmente saltar a pressão, né? Para eventualmente avançar no campo de jogo. Bom, aqui a construção do Flamengo, como eu já tinha falado, nesse 2-3-2-3, né? O Pulgar como esse pivô aí à frente dos dois zagueiros e o Lucas já próximo dele, tentando encaixar nele aqui para tirar o jogo dele, que é um jogador essencial na construção do Flamengo. Aqui a subida do bloco do Flamengo, em alguns momentos era um 4-1-4-1. O Gerson avançava e o São Paulo tinha muita facilidade de encontrar as costas dos volantes, de encontrar espaço nas entrelinhas do Flamengo. O Flamengo, como eu falei, subia de forma desorganizada, desencaixada e pouco intensa, não conseguindo de fato pressionar, não conseguindo de fato fechar as linhas de passe. E o que acontecia era que o São Paulo tinha muita facilidade de progredir no campo de jogo. E, na minha visão, isso foi essencial para o que se desenrolou na sequência e para o que aconteceu durante a partida, né? O Flamengo foi tendo seu jogo esvaziado, foi permitindo que o adversário fosse se sentindo confortável, e isso foi aos poucos determinando o destino do jogo. Aqui foi a primeira situação em que o São Paulo conseguiu já achar as costas do Wesley e o Fabrício Bruno tendo que se deslocar aqui para poder achar o Nestor. São Paulo foi muito feliz nessa manipulação da marcação do Wesley, deixando o lateral direito do Flamengo desconfortável muitas vezes durante a partida. Foi muito feliz nessa estratégia do Dorival. E foi muito infeliz o São Paulo na medida em que ele botava o Vitor Hugo muito distante dessa segunda linha, fazia o Vitor Hugo ter que percorrer muito campo, assim como o Gabriel e o Bruno Henrique. E isso fazia com que o Flamengo ficasse vulnerável e deixasse muito espaço para o São Paulo. Aqui foi um dos poucos momentos em que o Flamengo conseguiu fazer uma pós-perda um pouco mais interessante. O Flamengo até os 15, 16 minutos ainda conseguiu ser um time um pouco mais pressionante, ainda conseguiu jogar um jogo minimamente razoável, mas isso foi se esvaziando aos poucos, como eu falei, muito por conta da incapacidade do Flamengo de subir o bloco de forma mais efetiva, coesa, equilibrada e eficiente. Então, aos poucos, o São Paulo foi se sentindo confortável, foi conseguindo progredir, foi ganhando confiança, ao passo que os jogadores do Flamengo foram perdendo confiança, e com isso o jogo foi mudando cada vez mais de figura e foi ficando cada vez mais confortável para o time do São Paulo. Essa jogada aqui, o Gerson consegue correr para trás, consegue pressionar para as perdas e consegue retomar a posse de bola do Lucas. Pena que isso aconteceu pouco durante o jogo, pós-perda do Flamengo, bloco alto, quase tudo que tem a ver com submomentos defensivos do jogo no Flamengo não funcionam. É impressionante. Mais uma situação em que o Wesley tem que saltar a pressão e o Nestor vem achar as costas dele. O Vitor Hugo está bem distante da jogada, lá longe, né? O Gabriel tem que correr para trás também. E o Flamengo sofreu muito com essa situação. Aqui, mais uma vez, o Gerson saltando pressão, o Flamengo nesse 4-1-4-1, o Pedro correndo para trás e muito espaço entre linhas, o Pulgar tendo que cobrir uma área muito grande de campo, né? E o São Paulo conseguindo botar jogadores ao lado do Pulgar, especialmente o Lucas ali, que recebia essa bola. O Lucas Beraldo, zagueiro do São Paulo, também consegue construir muito bem, achou o Lucas nessa bola aqui. O Lucas recebia essa bola nas costas do Gerson, recebia essa bola do lado do Pulgar e avançava. E o São Paulo tinha muita superioridade qualitativa e conseguia avançar e conseguia machucar o Flamengo também nesse tipo de jogada aqui. Aqui mais uma subida de bloco do Flamengo, muito desorganizada. Olha o perfilamento corporal do Pulgar. Como eu falei, os meio-campistas do Flamengo não têm permissão de avançar para poder subir esse bloco. Então, só os atacantes que podem fazer isso. O Pulgar estava avançando e aí trava a corrida, volta, recua, e aí o Pablo Maia tem liberdade de receber essa bola aqui para poder progredir. Então o Flamengo não consegue subir o seu bloco de forma coesa. Ou sobem todos, ou todo mundo aperta, ou não sobe ninguém. O Flamengo escolhe subir com só alguns. E isso é a pior coisa que se pode fazer. Quando conseguiu pressionar, como eu falei, o Gerson era o cara que às vezes conseguia subir, que tinha essa liberdade de subir pressão. Nessa jogada aqui ele subiu, incomodou muito o Rafael, a bola chegou a bater nele, e foi um momento de perigo para o Flamengo, porque um meio-campista conseguiu saltar pressão, conseguiu ser um cara
de elemento de surpresa para incomodar a defesa do São Paulo, né? Então, faltou muito o Flamengo conseguir subir bloco de forma mais agressiva. Aqui mais uma situação do Caio Paulista aqui do lado esquerdo. Isso aqui foi logo depois da parada técnica, o São Paulo chamou a atenção do Gabriel. O Gabriel baixou aqui para poder incomodar o Caio Paulista. Pena que isso aconteceu muito pouco. Na maioria das vezes não era isso que acontecia. Aqui o Wesley está bem mais confortável, tendo que marcar o Nestor, e o Gabriel está aqui incomodando o Caio Paulista. Pena que isso aconteceu bem pouco, como eu já falei. Na maioria das vezes era o Wesley sofrendo em 2 contra 1, o Fabrício Bruno tendo que cobrir, e o Vitor Hugo sempre muito distante, porque marcava lá no 4-2-3-1, do bloco alto, bem avançado, tinha que percorrer muito campo. Então, também foi bastante prejudicado pelas escolhas do Sampaoli, o Vitor Hugo. É claro que não fez uma partida boa, tecnicamente também, mas também foi muito prejudicado pelas escolhas do técnico argentino. Aqui mais uma jogada do Lucas recebendo com muita liberdade, o São Paulo conseguindo superar a subida de bloco do Flamengo. Isso aqui foi uma tônica do jogo, isso aconteceu muitas e muitas vezes. Aqui, num raro momento em que o Flamengo conseguiu progredir, o Bruno Henrique um pouquinho mais dentro, trazendo o Rafinha, conseguindo arrastar e conseguindo tomar uma decisão rápida e tecnicamente conseguindo acertar um passe, né? Então isso foi raro, tomar a melhor decisão e executar também de maneira correta. Então aqui o Bruno consegue arrastar o Rafinha salta a pressão, o Bruno domina rápido, toca rápido, o Gerson também se movimenta rápido, ataca as costas aqui do Alisson e o Flamengo consegue uma boa chance aqui em que o Lucas Beraldo acaba no fim da jogada conseguindo interceptar essa bola que ia parar no pé do Gabriel. Muito feliz o Lucas Beraldo nessa jogada. E o Flamengo, aos 40 minutos, desistiu de construir curto e resolveu dar chutão. Aqui é o retrato, né, de uma equipe desorganizada, desentrosada, que não consegue se entender. Gerson e Bruno Henrique na mesma jogada aqui se atrapalhando e o Flamengo perdendo a posse de bola. Mais um salto de pressão muito bem feito pelo São Paulo. Mais uma vez o Lucas encaixando no Pulgar. Um passe que o Cunha fez no Pulgar. O Lucas conseguindo desarmar. O São Paulo conseguindo uma situação de perigo. Naquele momento eu cheguei a falar para os membros lá na transmissão. É rezar para terminar o primeiro tempo 0-0 e o Flamengo tentar fazer alguma coisa no intervalo que possa mudar o destino do jogo. Só que, infelizmente, não aconteceu isso, porque numa jogada de lateral, mais uma vez o Flamengo conseguindo deixar o seu adversário progredir numa jogada que parte de um lateral. Eu vou lembrar aqui para vocês, Internacional, Botafogo, Olímpia e ontem também contra o São Paulo. Tá? 4 situações em que o adversário começa uma jogada de lateral, o Flamengo deixa o adversário progredir. O Flamengo com muita gente ali, tem 5 atletas do Flamengo contra 4 ali onde está destacado, onde vocês estão vendo aí. Só que o Flamengo tem 5 atletas, mas ninguém está fechando linha de passe, ninguém está conseguindo realmente ser efetivo, pressionar o portador da bola, né? O Flamengo é muito pouco intenso nesse sem bola, e mesmo que haja superioridade numérica, permite que o adversário consiga tomar a decisão, tenha tempo, espaço para conseguir progredir. E aí o Wellington Rato faz uma bola longa do outro lado, acha o Caio Paulista, por sua vez, acha que o Nestor, o Wesley, mais uma vez, sofrendo, tendo que dividir referência, tendo que marcar Caio Paulista e Nestor ao mesmo tempo, o Nestor consegue achar esse cruzamento. O Caleri, que eu falei aqui no pré-jogo, que tinha que ter muita atenção, que tinha que ter atenção redobrada com esse jogador, por conta da capacidade que ele tem de ganhar esses duelos aéreos, especialmente em força. Ele ganha em força do Ayrton Lucas, né? Ele mete a mão no Ayrton Lucas, ele ganha a jogada através de uma imposição física, como eu falei aqui no pré-jogo, né, que ele faz bastante. O Matheus Cunha vai muito mal na saída de bola, não fica, nem vai, quando decide ir, já é tarde, e aí refuga no meio do caminho. Você vê o Ayrton Lucas ali jogado no chão, resolveu cavar uma falta no lance, né? Uma péssima decisão do Ayrton Lucas. O Matheus Cunha também foi muito mal no lance, e o São Paulo fazendo o seu gol. Bom, quero destacar aqui para vocês o papel do Wellington Rato, né? Já havia falado e a gente está vendo aqui agora em imagens, né? O Wellington Rato sendo muito importante para ajudar o Rafinha nesse corredor lateral, para fechar os espaços, para não deixar o Bruno confortável em 1 contra 1, né? O Rafinha fez uma ótima partida, foi muito bem mesmo, mas ele teve o luxuoso auxílio do Wellington Rato. Do outro lado, a mesma coisa em relação ao Nestor, ajudando muito o Caio Paulista, sendo muito importante para fechar os espaços no corredor lateral e, com isso, esvaziando muito o jogo do Flamengo. Bom, no início do segundo tempo, a gente já viu o Bruno Henrique um pouquinho mais dentro, tentando arrastar o Rafinha. O São Paulo claramente pediu para que o Bruno tentasse isso e fazia sentido tentar tirar o Rafinha dessa zona de conforto para tentar achar nas costas. Aqui nesse lance, como eu falei para vocês, o Flamengo tem a oportunidade de progredir, a tomada de decisão até é certa do Bruno, né, de achar aqui o Pedro rapidamente para poder progredir, mas o passe é errado, esse passe que foi errado não chegou no Pedro. Então, muita dificuldade de tomar a melhor decisão e muitas vezes, quando conseguia tomar a melhor decisão, errava o passe também, errava tecnicamente. Então, é claro que o técnico tem um papel muito importante. Taticamente, o time foi realmente muito desorganizado, mas tecnicamente os jogadores também têm responsabilidade. Aqui, mais uma vez, o Wellington Rato, né, deixando o Bruno desconfortável, fazendo a dobra aqui com o Rafinha nesse corredor lateral, para não deixar o Bruno em 1 contra 1.
Muito bem o Wellington Rato. Aqui o Pedro recebendo entre linhas, o Flamengo conseguia achar mais o Pedro nesse segundo tempo, mas o Pedro muitas vezes tinha dificuldade de tomar a melhor decisão, muitos erros técnicos, bem mal também na partida. Foi mais acionado no segundo tempo. A regra de ação era clara de tentar achar o Pedro no entrelinhas, de achar um jogo mais interior, já que o Flamengo tinha dificuldade nesse corredor lateral. O Flamengo buscava mais um jogo interior no segundo tempo. A estratégia era acertada e a ideia era colocar o Pedro no jogo. Mas, tecnicamente, o Pedro não estava bem. O Flamengo conseguindo subir o bloco melhor no segundo tempo, parecia mais intenso, mais disposto, parecia disputar mais. E aqui o Bruno Henrique conseguindo fechar a linha de passe e obrigando o Rafael a fazer uma diagonal longa com a perna esquerda, com o pé não dominante, conseguindo incomodar um pouquinho mais o São Paulo. Aqui, 7 minutos e 54, 8 minutos do segundo tempo, e uma das únicas jogadas que o Flamengo tinha era exatamente essa aí. Cruzamento de perna direita do Ayrton Lucas. Um elenco caro, que custa muito caro, que tem bons jogadores, jogadores de alta qualidade e que se propõe a fazer isso daí. Aqui uma jogada importante que o Flamengo fez, quase 10 minutos, cruzamento da esquerda para a direita, o Everton Ribeiro consegue fazer um domínio orientado, consegue adiantar essa bola e fazer um cruzamento para o Pedro, só que a bola vai muito alta, muito balão, e aí o Pedro não consegue aproveitar a força da bola, não consegue cabecear mais forte. O Flamengo tentando muito na bola aérea, muito desorganizadamente. Bom, a entrada do Luciano e do Michel Araújo no segundo tempo aqui também aos 21 minutos. O Dorival também foi muito feliz nas trocas, porque percebeu que o São Paulo havia perdido o gás. Fisicamente estava bastante esgotado, porque tinha entregado muito sem bola, defendido muito, subido muito bloco, pressionado muito o Flamengo, especialmente sem bola, durante o primeiro tempo todo. E aí o Dorival percebe um cansaço do time, troca as peças e consegue manter o nível físico, né? Consegue manter o time disputando, né? Aqui o Bruno tentando receber mais uma vez nesse meio espaço, nessa região aqui que ele estava atuando no segundo tempo, né? E o Léo era um cara muito importante para construir. O Léo passou a ser o cara mais importante da construção do Flamengo. Como é que o Flamengo construía? Bola no Léo, o Léo avançava e tentava achar o Bruno Henrique, tentava achar alguém desse entrelinhas aqui para girar e progredir. Só que muitas vezes o jogador recebia, girava e não conseguia tomar a melhor decisão, errava tecnicamente e o Flamengo não conseguia avançar e não conseguia, de fato, machucar e pressionar o São Paulo. São Paulo pouco se sentiu pressionado nessa partida, essa que é a grande verdade. Aqui, o Cebolinha, né, que entrou no lugar do Gabriel, o Flamengo mantinha esse 4-1-3-2, né? E o Cebolinha, que a gente já sabe, né, tá com muita dificuldade de tomar decisão, tá muito sem confiança, tecnicamente erra basicamente tudo, e aqui foi mais uma jogada em que ele demora para tomar decisão, tinha que ter feito esse passe aqui pro meio da área, resolve ficar com a bola, e aí a marcação chega e o Flamengo perde essa chance. Aqui, né, o Fabrício pedindo para o Ayrton ganhar as costas da defesa. O Flamengo é um time que tem muita dificuldade de fazer esse tipo de jogada ultimamente. O time chegou a fazer isso aqui, chegou a ter entendimento dessas vantagens de ganhar as costas, de atacar espaço. O time tinha um sem bola muito interessante, mas à medida que o trabalho foi se esvaziando, foi se esvaindo e foi descendo a ladeira como um caminhão sem freio, uma carreta sem freio, o time foi perdendo essa capacidade, os jogadores foram perdendo essa capacidade de atacar espaço, de entender a vantagem. Então aqui eu estou marcando o Ayrton Lucas, porque aqui o Fabrício Bruno até aponta e fala para o Ayrton Lucas que ele tem que atacar o espaço. O Ayrton com dificuldade de ter essa leitura. São Paulo, 37 minutos de jogo, São Paulo subindo o bloco, conseguindo deixar o Flamengo desconfortável. 3 jogadores do Flamengo dentro da área, né? 3 contra 3 aqui. São Paulo bastante intenso, conseguindo ser intenso, mesmo aos 38 minutos, muito por conta das trocas que o Dorival fez, que eu já comentei. São Paulo conseguindo botar muita gente dentro da área, defendendo de forma muito coesa, muito eficiente. Você vê o Gabi Neves aqui dentro da área, você tem o Rafinha junto com o Arboleda na sobra, o Beraldo no Pedro. Você tem o Juan aqui de olho no Cebolinha e o São Paulo com superioridade numérica aqui dentro da área, bem protegido. Mais uma vez aqui a gente vê o Flamengo, né, totalmente encaixotado, não conseguindo progredir, 49 minutos, o time não conseguia progredir, não conseguia machucar o São Paulo, não conseguia pressionar, o São Paulo fechando muito bem os espaços, muito bem organizado, e o Flamengo também com muita dificuldade. Você vê que o Léo Pereira tentando avançar, o Cebolinha sem opção de passe. Bom, gente, esse é o Flamengo 2023, um planejamento muito ruim, trocas de técnicos, trabalhos de técnicos muito fracos, jogadores desmobilizados. A verdade é que a torcida está muito chateada, muito decepcionada, com razão, cobrou bastante, xingou, vaiou lá no final do jogo, e tem todo esse direito, pagou ingresso, pagou caro para poder estar lá no Maracanã, e tem todo o direito de reclamar. Eu não fico muito confortável de sugerir aqui demissão de treinador, eu não sei se é esse meu papel, eu não sei se é isso que eu devo estar fazendo aqui, acho que não, mas eu imagino que talvez a única saída seja o Flamengo trocar o comando técnico agora, hoje, segunda-feira, para que o time tenha alguma chance no domingo que vem no Morumbi. Me parece que com esse técnico não vai andar.
eu não vejo o time conseguindo reverter esse quadro em uma semana com o Sampaoli no comando. Talvez sem o Sampaoli no comando, existe essa possibilidade dos jogadores se unirem e irem para o Morumbi e eventualmente conseguirem reverter o quadro, apesar de parecer pouco provável. Bom, é isso. Queria pedir mais uma vez para vocês deixarem um like. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela parceria de sempre. Tamo junto, até o próximo vídeo. Forte abraço.